A divulgação do relatório sem conclusões da Polícia Civil gerou polêmica. Mas a conclusão de inquérito sem apontar culpados não é tão incomum para os operadores do direito. Se ao final das investigações ela não consegue dizer que quem é ou o que aconteceu, ela coloca isso no seu relatório. Ou seja, ela não está obrigada a dar uma conclusão efetiva, a determinar o culpado, até porque esse culpado só vai ser determinado quando dá sentença. As dúvidas geradas durante a investigação levaram a Polícia Federal a entrar no caso. Havia a possibilidade de crimes maiores relacionados à morte da estudante de Direito, Fernanda Lages. Os federais entravam na investigação, mas a ação penal continuava nas mãos dos promotores estaduais. Começava a valer aí uma complicada regra de hierarquia, competência e atribuições. De acordo com o presidente da Associação do Ministério Público, qualquer investigação feita pela polícia tem um objetivo: oferecer informações aos promotores, que precisam formar uma opinião sobre o que aconteceu nos crimes. É um trabalho direcionado exatamente para o Ministério Público, para o Ministério Público formar sua convicção. Evidentemente que a autoridade policial pode e deve realizar diligências por conta própria, com sua autonomia, mas basicamente é um trabalho direcionado para o Ministério Público. As determinações do Ministério Público sobre as polícias civil e federal estão restritas às investigações. Os promotores apontam caminhos durante o inquérito, o que não pode ser confundido com uma relação entre chefe e subordinado. A Polícia Civil ela vai realizar essas diligências de acordo com as suas competências, mas ele não tem a obrigação efetiva de cumprir ordens do Ministério Público. É bom que isso fique claro. Ele não está cumprindo ordens do Ministério Público, porque não existe esse poder de mando, essa questão de hierarquia entre o Ministério Público e a Polícia Civil. A entrada das polícias investigadoras em crimes que normalmente não são autorizados a atuar depende de uma ordem dos superiores do Poder Executivo. A lei diz que em casos de homicídio, como o de Fernanda Lages, a Polícia Estadual e a Justiça Estadual têm que atuar no caso. A Polícia Federal só entrou nas investigações porque houve autorização do juiz estadual da primeira vara criminal e a ordem expressa do chefe da Polícia Federal no Poder Executivo, no caso, o ministro da Justiça. A determinação, o mando de fazer é do Poder Executivo, né, na figura da Secretaria de Segurança, do Ministério da Justiça, no caso da Polícia Federal. E já que a Polícia Federal está investigando, tem que atender às determinações do futuro titular da ação na fase judicial, os promotores. Quando o Ministério Público requer uma diligência, ele está solicitando a diligência, está fazendo um pedido. Quando ele requisita, ele está determinando. O Ministério Público, pelo artigo 47 do Código de Processo Penal, tem poder de requisição. Então, se ele está determinando e a ordem não sendo manifestamente ilegal, essa ordem tem que ser cumprida, seja lá qual for a autoridade direcionada. Basicamente, o que tem que se analisar, e esse juízo de valor tem que ser feito, é se a ordem é ou não legal. Sendo legal, tem que ser cumprida, porque é uma determinação. Então, o poder de requisição implica numa determinação e não em uma solicitação, num pedido. A Polícia Federal passou a presidir as investigações, mas o crime continuava sendo estadual. Por isso, o Ministério Público Federal, através dos procuradores da República, não foi acionado. E o Biraci Rocha e Eliardo Cabral seguem acompanhando o caso. Em regra, a competência dos crimes ligados à pessoa, né, individuais, é da Justiça Estadual. Né? Não há como haver um conflito de interesses num caso como esse. Determinado, acho que tem que ser cumprida a diligência e acho que o interesse de todos é o esclarecimento dos fatos. Bem, a Polícia Federal informa que, a informação que eu tenho, que vai concluir o inquérito essa semana, a próxima semana, e a divulgação para a sociedade e entrega à Justiça e ao Ministério Público vai acontecer após o feriado do 7 de setembro. Eu quero saber aqui do doutor Alexandre o seguinte: o que acontece depois que a Polícia Federal entregar a conclusão do inquérito ao juiz e ao Ministério Público? Bem, Amadeu, na realidade, ao concluir o inquérito policial, ao terminar todas as investigações, o delegado que preside o inquérito vai encaminhar os autos ao magistrado, ao próprio juiz, que por sua vez encaminha ao Ministério Público, no caso o Ministério Público Estadual. E aí o Ministério Público analisa todas as provas que foram colhidas durante essas fases inquisitoriais
e, obviamente, decide se oferece denúncia ou não. Vamos lá às hipóteses. Vamos supor que a Polícia Federal conclua por homicídio. O que acontece? Se a Polícia Federal chegar à conclusão de que houve homicídio e conseguir indicar a autoria, o Ministério Público oferece denúncia. Mas se ele concluir por homicídio sem indicar o autor, aí o Ministério Público também não tem como oferecer a denúncia, porque há ausência de um requisito previsto no artigo 41 do CPP, que são indícios suficientes de autoria. Né? Tá certo. Nesse caso, teria uma autoria ignorada, se ela assim concluir. Tá, e agora, indicando a autoria, aí segue e vira um processo judicial, é isso? Perfeito. Aí se inicia uma fase de uma instrução criminal, onde vai ser submetido ao procedimento do júri, que é um procedimento escalonado, onde nós temos inicialmente uma fase instrutória, que se conclui com a sentença de pronúncia, ou, obviamente, uma impronúncia, absolução sumária, e aí, havendo a pronúncia, se passa à segunda fase do júri, que é exatamente o júri popular. Agora vamos supor que o inquérito da Polícia Federal, hipótese, coincida com o inquérito que foi concluído em novembro pela Polícia Civil e aponte para suicídio. Aí o que acontece? Havendo suicídio, a conclusão de suicídio, obviamente o Ministério Público poderá requerer o arquivamento da ação penal, né? Na realidade, é uma possibilidade, porque se o Ministério Público ainda tiver elementos de prova que ele acha contundentes, o inquérito é um procedimento administrativo dispensável. Havendo elementos probatórios outros que ele entenda que é capaz de gerar uma justa causa para o oferecimento da ação penal, ele poderá denunciar. Agora, doutor, vamos considerar aqui, no caso da hipótese de homicídio sem autoria ou suicídio, os promotores não ficaram convencidos. Eles acharam que a Polícia Federal não os convenceu. Eles podem pedir que a Polícia Federal continue investigando e a Polícia Federal tem a obrigação de atender a esse pedido? Tem que ter muito cuidado com isso, porque a Polícia Federal ela já, digamos, adentrou ao caso numa situação secundária. Houve uma investigação inicial da Polícia Civil, né, onde eles fizeram um bom trabalho, né? Eu acho que a Polícia Civil do Estado do Piauí é muito, digamos assim, bem direcionada pelo próprio delegado-geral James Guerra. O inquérito foi presidido pelo Dr. Paulo Nogueira, que é um bom delegado também, uma pessoa muito séria. E, posteriormente, por essa possível tráfico internacional de pessoas, ou até mesmo por essa repercussão interestadual, foi remetido à Polícia Federal. A Polícia Federal, esgotando todas as suas atribuições, ela remete o inquérito de volta, como disse, ao magistrado. Se o MP requerer uma nova investigação, aí tem que ser analisado se essa ordem é manifestamente legítima ou não. Tá? Como a Polícia Federal já vai dar o caso por encerrado e vai entender que não é atribuição dela, não há competência dela, possivelmente essas diligências serão cumpridas pela Polícia Civil. Se houver nova diligência, o pedido seria para a Polícia Civil e não para a Federal. O pedido deve ser cumprido pela Polícia Civil e não pela Polícia Federal. Caso, doutor Alexandre, uma hipótese de suicídio, se não, os promotores não tiverem nenhum subsídio para uma nova investigação, o caso pode ser arquivado e encerra? Pode ser arquivado. Agora, obviamente, se no futuro surgirem novos elementos de prova, aí se pode, digamos que, ressuscitar, ou não vamos falar em ressuscitar, retomar, fica melhor, retomar as investigações novamente. Reavivar. As pessoas que foram citadas no decorrer desse caso, doutor Alexandre, numa hipótese de suicídio, que foram citadas, acusadas, envolvidas de alguma maneira, assim que saiu o resultado, elas já podem tomar providências, se quiserem, judiciais, no caso de processos ou pedidos de indenização, alguma coisa nesse sentido? Podem sim. Todas as pessoas que se sentirem ofendidas ou que acharem que sofreram algum tipo de dano moral durante toda essa instrução processual, eles podem ajuizar uma ação contra quem eles acharem conveniente. Obviamente que eles vão ter direito de defesa. Né? Doutor Alexandre, eu quero agradecê-lo pela gentileza de ter vindo aqui com a entrevista e essas informações, viu? Eu quero agradecê-lo. Eu continuo à disposição de vocês, hein? Tá? Tá bem, obrigado, doutor Alexandre. E o Joelson tem novas informações aqui da conversa que teve com os promotores, que hoje visitaram os procuradores da República, Joelson. Os procuradores da República demonstraram interesse pelo caso desde o início das investigações, porque Fernanda Lades foi encontrada morta numa obra que será a futura sede do Ministério Público Federal. Então eles apoiaram desde o início esse trabalho de investigação e hoje fizeram uma reunião a portas fechadas com os promotores,
está perto da divulgação do resultado da Polícia Federal, e o objetivo desse encontro era, primeiro, tomar conhecimento dos detalhes do inquérito da Polícia Federal, já que o Ministério Público Federal não acompanha as investigações, e perguntar aos promotores se ainda precisam de algum apoio para avançar no trabalho de investigação. O resultado dessa reunião foi mantido em sigilo pelos promotores de justiça também, Amadeu. E o que eles, você chegou a entrevistá-los, o que disseram? Já está no ponto aí, não é? Então, vamos acompanhar então o que disseram os promotores. Primeiro, o doutor Ubiraci, ele falou de que a reunião teve esse objetivo, de colocar os promotores a par da situação. Vamos ver o que disseram os promotores Eliardo e Ubiraci Rocha. O resultado da Polícia Federal ainda é uma incógnita para a população. Mas diante da possibilidade ou de um homicídio ou de um suicídio, de se constatar, por exemplo, um suicídio, qual é a posição dos procuradores em relação à possibilidade, da Polícia Federal não encontrar um culpado para a morte de Fernanda? Bem, primeiramente eu devo dizer que é uma incógnita, não é para a população do Piauí, é uma incógnita também para o Ministério Público Estadual, até porque nós não temos nenhum resultado oficial por parte da Polícia Federal. O que tem são especulações na mídia, nos meios de comunicação, e que nós só tomaremos conhecimento efetivamente quando a Polícia Federal apresentar um resultado oficial. No tocante a outra indagação que... Os procuradores pensam dessa possibilidade que foi aventada pela imprensa também? Bem, os procuradores preferem não pensar nada a respeito disso. A única coisa que eles dizem é que o Ministério Público Estadual é o detentor da ação penal e o Ministério Público Estadual é que deve formar um juízo de valor sobre a investigação produzida. Então, o juízo de valor da investigação é do Ministério Público Estadual. Vamos ver agora o que diz o doutor Eliardo. A população vai chegar às conclusões de que ainda se pratica crimes no Brasil, nesse século XXI, Estado Democrático de Direito, em que interferências podem atrapalhar e muito a elucidação. Crimes que ficam parecidos com perfeitos, pois que as investigações estão toda hora batendo em paredões. Essa aqui é uma lição que certamente vai ficar, pois que a gente fica querendo ser otimista, entendendo que a justiça é para todos, e na realidade parece que não é bem assim. Chama a atenção, Joelson, a fala do doutor Eliardo, que as investigações batem num paredão e voltam. Não conseguem avançar ou penetrar numa nesse barreira, paredão. Uma suposta barreira aí, que eles defendem, que dizem que existem. E diz também que tem um crime que é perto do perfeito. Perto do crime perfeito. Porque no linguagem, os juristas, quem trabalha com crime, diz, é uma máxima, né? Não existe crime perfeito. O doutor Eliardo diz que não tem o perfeito, mas tem o próximo do perfeito. Engraçado é que os juristas, eles dizem, nessa mesma máxima, eles dizem assim, não existe crime perfeito, existe crime mal investigado. O doutor Eliardo não chegou aí, mas diz que esse crime é quase perfeito. Ele ainda disse a respeito de processos, ele disse que parafraseou o Salmo 91, que diz que 10 mil adversários cairão do lado e 1.000 do outro. Ele diz que espera que haja 11 mil processos, para 11 mil cair de um lado, 10 mil cair do lado e 1.000 cair do outro. Tá certo, Joelson. Vamos aguardar o resultado do trabalho da Federal.